Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Nós queremos louvar a Deus por esse momento especial. Quero também louvar a Deus pela vida de toda a Assembleia de Deus, Campo Tirirical, colegiado, pastores, e falar da alegria de estar hoje aqui com o meu amigo pastor Israel. Valeu, pastor. Paz do Senhor, pastor Osiel Gomes, pastora Derian. A paz do Senhor para todos da De Tirirical, essa família que aprendemos a amar, e para minha família aqui em Londres, a Depoema. Isso, nós estamos aqui para atender algumas agendas, como falamos aí aos pastores e a todos os irmãos do Brasil. Ontem não tivemos o nosso devocional, porque ainda estávamos no voo, e nós viemos aqui atender algumas igrejas, compartilhar a fé, a palavra de Deus, somar com esse povo, e há uma alegria de estar aqui com os irmãos, né? E também um local histórico, historicamente, por quê? Porque daqui de Londres, muitos nomes importantes na fé, na história, surgiram, como John Wesley, George Miller, Bunyan, dentre outros, Charles Spurgeon, né? Nós já estivemos lá, e a contribuição histórica e teológica para a nossa fé e também para o povo de Deus. Durante esses dias, nós estaremos realizando alguns momentos de locais importantes que contribuíram para a nossa fé. Estou acompanhado da minha princesa, Derian, que está aqui, né? Minha filha também, Daina, que não está aqui, está em outro local, e o pastor Israel e a missionária Monique são amigos que têm contribuído grandemente para a nossa vida e também para o nosso ministério, porque cada viagem eu não estou fazendo turismo, né? Eu estou numa missão evangélica de trazer a palavra de Deus, contribuir com as comunidades de fé e de base que estão aqui nesse país, na Inglaterra, e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Não é isso, pastor? Amém. Então vamos lá, a nossa leitura hoje E hoje só um detalhe, hoje nós estamos, inclusive nós estamos na estrada, né? Nós estamos na estrada, saímos de Londres, estamos indo para a cidade de Bristol, estamos na autoestrada, estamos indo para visitar, inclusive, um desses homens de Deus aí. Um desses homens que daqui a pouco, fique atento, daqui a pouco nós vamos entrar no ar, não é isso? Fazer uma live. Vamos fazer uma live desse local, trazendo a palavra de Deus. Não apenas eu estarei ali falando do local dele, mas estarei falando da vida dele, da fé dele e o que isso contribui para a nossa comunhão de fé. E hoje à noite eu estarei ministrando a palavra de Deus na igreja. Pastor Paulo Silva. Pastor Paulo Silva, pastora Grace. Nós estaremos ministrando a palavra de Deus, falando sobre o maior patrimônio, a família. A família. É isso? Então, justamente. hoje à noite, quem está aqui. A localização, pastor, em Londres, tá fácil? Passa aqui para a comunidade bíblica, né? Comunidade bíblica em Berson Street. Isso. Na comunidade bíblica, né? Pastor Paulo Silva e pastora Grace. Pastor Paulo Silva, pastora Grace. Não perca, você que está aqui, se dirige a esse local hoje à noite. O pessoal está perguntando que horas são aqui. CBM, igreja CBM. A que horas que são aqui agora? 11 horas. 11 horas da manhã. 11 horas e os minutinhos. 11:08. E pronto. Então nós estamos aqui e vamos trazer aqui a palavra de Deus, né? Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que nele há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado. Com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma e a mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém, mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer do forno, com tudo que se preparar na sua sertã,
e na sua caçoula será do sacerdote que a oferece. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Muito bem, queridos, nós estamos em prosseguimento falando sobre a oferta, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, capítulo 6 e 7, eles estão abordando mais especificamente sobre a missão, a responsabilidade que o sacerdote deveria ter para com essa lei. Nós já falamos que o sacerdote deveria proceder com seriedade, com sinceridade, com verdade e com responsabilidade. Essa era a lei do holocausto, então ele teria que seguir conforme a própria norma divina. E aqui nós estamos estudando ainda sobre a lei da expiação. E é muito importante essa temática, porque aqui o texto ele vai fazer uma distinção entre a lei do holocausto, da oferta pela culpa, bem como também a reparação da culpa, a sham do hebraico, que quer dizer falta, que quer dizer culpa, que quer dizer falha, que quer dizer erro do hebraico. Então aqui você tem a lei pela oferta da culpa. Veja que agora vai ficar melhor para se fazer a distinção entre a reparação e a lei pela oferta da culpa, como também da oferta do holocausto. E isso é muito interessante, porque nessa distinção, antigamente se fez noção e se fez referência sobre a porção que era do sacerdote, mas aqui também está claro entre aquilo que pertencia ao Senhor, na oferta queimada, que era tudo para o Senhor, restando couro para o sacerdote, como também na oferta de manjares, aquilo que pertencia ao sacerdote quando era oferecida essa oferta, e aquilo que pertencia ao Senhor. Então nós temos aqui a distinção entre a oferta pela expiação e a oferta pela culpa. O autor está fazendo essa distinção claramente. E também aquilo que pertencia ao Senhor, bem como aquilo que pertencia ao sacerdote. Então essa é a distinção. E o mais importante aqui é que a ênfase está naquilo que pertencia ao sacerdote. E por que Deus deixou esse texto bíblico sobre aquilo que pertencia ao sacerdote? Porque quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13, a Bíblia diz que aquele que ministrava o altar deveria viver daquilo que era do altar. Olha como é lindo isso. Eu tratei de eu fiz uma pergunta e aí as pessoas me criticaram, até alguns internautas que querem trabalhar com a teologia, com a crítica bíblica. Isso não na crítica histórica que eu estou falando, mas alguns disseram assim, quando eu fiz uma pergunta: por que Paulo ele trouxe o assunto do altar lá do Velho Testamento para o sustento do obreiro? Se você ler Mateus 10, a partir do 8, 9 e 10, Jesus Cristo foi bem claro. Ele disse que é digno do seu salário, do seu sustento, o obreiro. Agora, veja bem, o Deus eterno está deixando aqui como princípio que o sacerdote, ele tinha direito, está aqui, olha, também um sacerdote que oferece o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Olha o verso 9. Como também a oferta que se coze no forno, nós já falamos isso aqui, na frigideira, na caçoula. Observem bem, tudo que se preparar na sertã e na caçoula será do sacerdote que a oferece. Você tem aqui um princípio de referência, ou seja, Deus, o apóstolo, Deus, esse ser eterno, ele deixou claro aqui que aquele que servia ao altar, 1 Coríntios 9, 13, ele deveria viver do altar. Veja como isso é importante. Ele deveria viver do altar. E lá no Novo Testamento, para aquele que fosse pregar o Evangelho, o apóstolo São Paulo diz que ele também deveria viver do altar. Aí Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, 8, 9, ele vai dizer: digno é o trabalhador do seu salário. Aí quando você vai para 1 Timóteo 5, 17, 18, o
o apóstolo São Paulo diz que aquele que ministra a palavra, aquele que se afadiga da palavra, ele deve receber duplicada honra. O que isso quer dizer? Vamos observar isso. 1 Timóteo, só para vocês entenderem que não é coisa da minha cabeça, para não dizer que eu estou fazendo legislação própria. Vamos analisar. 1 Timóteo 5,17 está escrito assim, ó: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na doutrina, na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Ora, Deus lá no Velho Testamento estava dizendo que o sacerdote deveria viver do altar. Os que se opõem à prática do dízimo, dizendo que era apenas uma prática velho-testamentária, e dizem que negam que não deve mais haver o dízimo para o sustento do obreiro, veja que Paulo liga. Ouçam bem, isso aqui é hermenêutica. Paulo liga aquilo que está lá em Levítico, capítulo 7, 1 a 10, Paulo pega esse assunto do sustento do sacerdote, que tirava do altar para o seu sustento, e traz para o Novo Testamento. Então, agora, os que na verdade compreendem a Bíblia, vão perceber que Deus estava dizendo que aquele que se afadigava, que trabalhava no altar, que não era fácil, o sacerdote era escolhido simplesmente para cuidar da missão sacerdotal. Ele não fazia outra coisa. O sacerdote, ele ensinava a lei, o sacerdote retirava a cinza do altar, o sacerdote, manhã e tarde, oferecia sacrifício. Então não era um trabalho fácil. O sacerdote trabalhava como o médico do povo de Deus, era ele que analisava a lepra, era ele que decretava quando estava curado ou não. Então não era um trabalho só. E Deus queria que o sacerdote, que foi tirado dentre a nação de Israel, ele fizesse esse trabalho, representando Deus perante o povo e o povo perante Deus. Então veja que a missão do sacerdote era cuidar do altar, cuidar da lei, cuidar do povo de Deus no aspecto espiritual. Trazendo para o Novo Testamento, agora nós temos a figura do pastor, a figura do missionário, que na verdade é sustentado também pelo altar. Olha a ideia, ele é sustentado por aquilo que é sagrado. É sustentado por aquilo que é sagrado. Então, lá em 1 Coríntios 9:13, Paulo diz: aquele que ministra do altar deve viver. E quando você observa a própria palavra de Deus em Atos, capítulo 6, lá pelo verso 2, os apóstolos disseram: nós não podemos nos preocupar com outras coisas, mas nós nos dedicaremos, está lá em Atos 6:3, nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Tem o mesmo princípio do Velho Testamento. Deus não queria que o coração do sacerdote ficasse dividido entre cuidar do que era sagrado e cuidar do que é secular. Veja bem, querido irmão, querida irmã e querido povo de Deus, o sustento do obreiro vem da igreja. Agora, o pastor deve ser consciente que Jesus falou: digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, do seu sustento. É dever da igreja dar um sustento digno para o seu pastor. Esse sustento não está falando de enricar. Esse sustento não está falando de tornar o pastor um mega empresário. Não. Esse sustento está trazendo a consciência de um líder para aquilo que é sagrado. E eu quero que cada pastor me compreenda. Pastor presidente, o pastor líder, o pastor local, o missionário. O sustento, um sustento digno. Ou seja, uma moradia própria, um sustento de uma boa roupa, de um carro para ele andar, de um sustento que possa envolver o seu trabalho, a sua família. Como é que o pastor vai ter um sustento digno? Aos críticos da internet que não amam o pastor, que não amam o obreiro de Deus. Agora também, aqui fica um alerta para o pastor. O Senhor não promete enricar pastor. O Senhor não promete fazer do pastor um mega empresário da fé. Não é isso, e eu não defendo isso. Agora, como é que o pastor vai se dedicar na obra? Vamos dar um exemplo. Se ele trabalha o dia todo, como é que ele vai dar assistência pastoral, assistência médica, visita no hospital? Isso é muito claro na Bíblia. E só para os irmãos terem uma ideia, e eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, olha o que Paulo está dizendo aqui.
em 1 Timóteo 5, 16, aliás, 17 e 18. Ele diz, os presbíteros que governem bem. Aqui entra a parte administrativa. Mas ele também diz, e aqueles que se afadigam, ou seja, que trabalham na palavra e na doutrina. Então, um pastor para preparar um sermão, Martin Lloyd-Jones foi um grande pregador. Ele preparava os sermões e as pregações, ele demorava uma semana. Agora imagine um pastor vai pregar sobre Levítico, como eu estou pregando aqui. Se ele vai preparar, ele trabalha o dia todo, trabalha os 2 expedientes. Quando ele chega à noite, ele vai pregar. O que esse pastor tem para dar para o povo? Ele vai dar uma comida, um fast food, uma comidinha rápida? Ou então ele vai entregar a mensagem miojo, preparada no micro-ondas da noite para o dia, pastor. De 5 minutos. De 5 minutos. Então veja bem, se um pastor pega um texto que envolve contexto histórico, um contexto bíblico, exegese, analisar a palavra, ver palavra, e se ele tem que visitar o irmão, ele visita o irmão no hospital, visita na casa, ele faz esse trabalho, aí à noite ele tem que dar a doutrina para a alma. Como é que ele vai dar uma mensagem se ele não teve tempo? O mesmo irmão, digamos, aqui está o pastor Ismael, ele trabalha aqui. Ele trabalha manhã e de tarde, ele chega à noite no culto para pregar. Ele não teve tempo de preparar, principalmente sermão expositivo. Não é isso, pastor? O que o senhor diz aí? Muitas vezes, quando a gente, trazendo para a nossa situação, como você acabou de dizer, a gente chega na igreja muitas vezes cansaço e fadiga, sono, não tem o que passar. E não é por falta de negligência, não é por negligência, é devido à situação da gente, justamente essa situação. Em muitas igrejas não entender que o seu pastor, ele precisa de tempo, ele precisa de cuidado, ele precisa de cuidado para a família, de passeio, de descanso, de férias. E de tempo, principalmente para preparar o alimento para dar para o rebanho. Para preparar o alimento. Aí veja bem, ele corre o dia todo, ele trabalha de manhã e de tarde, não é isso? Aí como é que está o estado emocional, mental e a tranquilidade? E os problemas que surgem no trabalho, muitas vezes ele está ministrando pensando no trabalho, na situação que vai ter que resolver amanhã, no problema que vai ter que se organizar. Agora, o que é claro é que a comunidade de salvos, a igreja, digamos, ela vai dar o sustento do pastor. Que fique claro para a igreja e para todo o conselho aquilo que o pastor vai perceber, para que ele tenha uma remuneração digna para ele e para a família. E para que o falador não venha dizer, o pastor está pegando tanto da igreja. Não, aqui é o salário do nosso pastor. Dá para ele comprar livro, dá para ele investir na educação dele. É isso que Paulo está dizendo. Hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela não tem essa prática. Mas toda a minha vida acadêmica, quem mantém sou eu. Agora imagine hoje quanto é que está um doutorado particular. Você sabe, está quase R$3.000. Fora livros, fora investimentos. Então, eu me preocupo para dar o melhor para a igreja, eu fico estudando, analisando e pesquisando. Tobias Barreto dizia que o Brasil não tem cabeça pensante, mas eu não diria assim. Sabe o que eu diria? Lá atrás eles pensaram melhor porque eles tinham vida tranquila. Os homens que mais produziram no mundo eram homens que tinham quietude mental. Não é assim, pastor? Quietude mental. Então Paulo está dizendo aqui, e aí nós vamos para a Bíblia. Mateus 6, verso 21. Jesus diz, onde estiver o vosso tesouro, estará o teu coração. Então se eu boto o meu coração, é por isso que eu também quero falar aos pastores. O pastor está trabalhando aqui, ele já tem um sustento da igreja, ele não tem que pensar em como ele vai construir uma casa, em como ele vai construir um império. Ele tem um salário digno para viver uma vida digna, se dedicando à igreja. Se dedicando à igreja, ao rebanho. É por isso que eu digo o seguinte, se o pastor já tem da igreja, o que ele quer com prefeitura? O que ele quer com outro emprego? Essa é a questão. Qual que é a prioridade dessa liderança? Né? A prioridade dele agora, a igreja não já está dando sustento, a prioridade dele é templo para a oração. Por isso está lá em Atos 6:3. Nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Porque olhem para cá, queridos, o pastor não pode ser um almoxarifado. O pastor não pode ser, ao mesmo tempo, pastor e prefeito. Pastor são essas coisas. Eu não sou contra o pastor ser político. Não sou contra. Eu não sou contra o pastor ser isso. Mas ele quer se dedicar àquilo ali, que ele se dedique àquilo. Agora, se ele quer ser um cientista da Bíblia, se ele quer cuidar do povo, ele tem que viver do altar.
E todo esse princípio, Paulo tirou. Qual foi a ideia de Paulo? O que prega o Evangelho, vive do Evangelho. Paulo já sabia do princípio do Velho Testamento. Quem ministra do altar, viva do altar. Não sou eu que estou defendendo, é a Bíblia. É a Bíblia. Agora, diga-se de passagem, pastor, a gente muitas vezes está tendo, por esse momento que nós estamos vivendo, só de críticas e pauladas e pedradas, nós estamos nos acovardando e falando a verdade. O pastor que ele é dedicado realmente ao rebanho, que vive pelo rebanho, vive pela obra, essa função é uma das mais trabalhosas que existe nos dias atuais. Isso. Nos dias atuais. Ele tem que ser médico, ele tem que ser pai, ele tem que ser pastor, ele tem que ser motorista, ele tem que ser conselheiro. Tudo está sobre a responsabilidade dele. Aí eles criticam, vamos lá, tá todo mundo pegando, tá bem. Tá. Olha, vamos lá, se você pega um juiz ele chega numa comarca de uma cidade, ele chega, por exemplo, na quarta-feira. Ele trabalha quarta, terça, quarta, ele tem um trabalho dele, mas ele tem a assistência dele, ele tem o secretário dele. Agora, você não vê uma pessoa ir lá na casa do juiz, perguntar para ele como é que está o processo dele. Ele não vai incomodar um juiz na casa dele. O pastor, ele trabalha 24 horas, não é assim? É meu telefone ligado, 24 horas, na hora que o membro adoece, está no hospital morrendo, quem é que vai aconselhar? Quem é que vai ficar com a família? Quem é que vai dar um conselho? É o pastor. Ou seja, 24 horas, isso aqui está ligado para atender. Não é assim? Por exemplo, quando você... claro, nós temos os delegados que fazem o trabalho justo dele, o policial, o juiz faz o seu trabalho, mas eles atendem dentro de um expediente. É assim ou não é? O pastor não. E outra coisa, você não vê uma pessoa criticando um salário de um juiz, um salário de um delegado, você vê? Não, você não vê. Agora, na hora que fala de um pastor, a pessoa quer criticar. Então, que seja claro, a igreja, a comunidade, só nosso pastor vai ganhar tanto para ele se dedicar na palavra, se dedicar na oração e ser o nosso orientador espiritual. E o pastor também deve entender que ele não deve ser um mega empresário da fé. Não. Agora, se ele tem um trabalho dele, não sou contra também. Eu estou falando da igreja que quer um líder 24 horas para ela. E também eu quero dizer à igreja, quando vocês definirem o sustento do pastor, o provento do pastor, não fique passando na cara dele, não, humilhando ele. Isso aí é salário nosso, isso é dinheiro nosso. Não fique não, que vocês entraram num acordo. Isso é muito importante para não humilhar o líder. Então eu estou mostrando aqui na Bíblia para vocês que a palavra de Deus ela tem um princípio. Então, aqui está a expiação pela culpa, nós tínhamos a lei do holocausto, a oferta pelo pecado e a expiação pela culpa. A Bíblia está fazendo distinção entre os dois e aquilo que pertencia ao sacerdote. Então você tem aqui a separação, a expiação pela culpa, ok? A expiação pelo pecado. Agora, nesse capítulo 7, 1 a 10, isso está bem claro. E aquilo que era de Deus e aquilo que era do sacerdote. Então Deus está deixando aqui tudo bem claro para que não haja qualquer distorção. Então, querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus ela é clara nesse particular. Na oferta pela culpa, nós sabemos aquilo que pertencia na de manjares ao sacerdote e na oferta do holocausto, tudo que era consumido para Deus, aquilo que pertencia a Deus e aquilo que pertencia ao sacerdote. E ao sacerdote cabia a missão de cumprir com a lei do holocausto, com a lei da oferta, conforme Deus havia prescrito. Ok? Essa é a mensagem. Vamos orar com o pastor Israel. Vamos orar. Detalhe, sexta-feira, sábado e domingo, pastor Osiel e pastora Derian estará conosco na Depoema. Procura aí no Instagram, ADP ou Adepoema. Tem todas as informações sobre os trabalhos que estarão sendo feitos lá. O sexta-feira vai ser encontro para casar, seminário para casais. Sábado de manhã só para as mulheres, pastora Derian ministrando. E à noite a nossa conferência, sábado à noite e domingo à noite, uma igreja edificada com o pastor Osiel Gomes. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. É a palavra que edifica, é a palavra que consola, é a palavra que exalta, é a palavra que nos direciona. E nós damos graças ao Senhor por ouvirmos mais um pouco da tua palavra. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João diz que santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Pai, nós te damos graça pelo alimento que acabamos de ingerir e pedimos ao Senhor que venha abençoar cada um dos que estão, meu Senhor, nesta hora, nesta live, assistindo, e aqueles que vão entrar depois, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção para a glória do teu nome.
Nós te damos graça, em nome de Jesus, pela vida do pastor Osiel e da sua família, e em nome de Jesus. Amém. A irmã Clarinha pede para orar pelo esposo dela que está aniversariando hoje. A irmã Clarinha pede oração pelo esposo, não é isso? Sim, ela Está não diz aqui o completando nome dele, ano. não. Só diz Deus que é te o marido dela. abençoe, meu querido. Salmo 91:16. Dar-lhe-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Não é isso? Ó, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, né? Já que o senhor está em Londres, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to o esposo da irmã Clarinha. Da irmã Clarinha. Ó, Deus te A abençoe. como é? Gessiva Vera Cruz também diz que é aniversário dela hoje. Isso, ó, Olha irmã aí. Gessiva, o mesmo texto lhe oferecemos, né? Deus abençoe grandemente. Manda um alô aí, a mãe tá online. A minha sogra. A amiga do Aí. pastor. Ah, meu Delva! Minha mãezinha Delva, que o Senhor te Isso. abençoe. Isso. E os manos, Teresina, Coroatá, Ó, Neura, meus irmãos, Nessi, né? Silene, Neuraci, Segundo, Pastor Josias, Otoniel, Todos que estão Osmi, a Lucilene, Nessi. Deus Nessi. abençoe, é isso? Grandiosamente. E a todos, né? Have a nice day, God bless you. Ó. I'm happy in Inglaterra. Inglaterra. That's okay. See you soon. Deus abençoe. Amém.